mais uma aula de inglês, né? Essa é a nossa primeira aula de inglês desse segundo semestre, né? Onde a gente vai estar trabalhando alguns conceitos sobre prefixos e sufixos na língua inglesa, que a gente já tem comentado no nosso grupo lá da nossa disciplina, certo? Então pegue o seu caderno para você fazer as anotações que eu vou fazer lá no quadro, você faça no seu caderno, certo? Então vamos lá. Gente, nós estamos trabalhando a questão do prefixo e do sufixo usados na língua inglesa. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que quando eu falo de sufixos e prefixos, eu vou estar trabalhando com uma parte da gramática, só ressaltando que tudo isso que a gente vai ver agora, a gente pode analisar nas duas línguas. Eu posso analisar isso na língua portuguesa e eu também posso analisar isso na língua inglesa, tá? Apesar de ser línguas diferentes, tem ali a sua sintonia, tá? Então, quando eu pego ali a minha gramática em si, eu vou ter áreas de estudo dessa gramática. Uma dessas áreas se chama morfologia, tá? O que é morfologia? A morfologia, ela é a parte da gramática que estuda os processos de formação das palavras, né? Como as palavras são originadas, como as palavras são formadas, como que elas chegaram no nosso idioma, tá? Então, é uma área da gramática que se chama morfologia. E dentro da morfologia, a gente estuda os processos de formação de palavras. Dentre esses processos, existem 5 que são os mais utilizados. E 2 deles é o que a gente vai trabalhar agora, né? Que é o processo de formação de palavras por prefixação, prefixo, e sufixação, sufixo, né? Só que a gente vai dar ênfase a esses 2 elementos em aulas distintas. Então, essa aula de hoje a gente vai falar apenas de prefixos e uma outra aula a gente vai falar apenas de sufixo, certo? Então, trabalhando aí com a morfologia, com esses processos de formação de palavras, a gente vai concluir ao final desse vídeo que quando eu anexo a uma palavra um prefixo, depois que eu entender o que é um prefixo, quando eu anexo uma palavra um prefixo, eu tenho a capacidade de criar uma palavra nova, né? Eu crio uma palavra nova com significados diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho essa palavra e esse prefixo, quando eu uno os dois, eu criei uma palavra nova. E essa palavra nova, ela tem um significado o quê? Diferente, certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no quadro o que é um prefixo. E já coloquei aqui que o prefixo ele é um tipo de afixo, tá? Ó, o prefixo ele é um tipo de afixo. O que é um afixo, gente? Se você for pesquisar no dicionário, afixo significa que estar junto, está unido, está anexo a alguma coisa. Então, o prefixo, ele é um afixo porque ele vem junto com uma palavra. Ele vem anexo a uma palavra. Por exemplo, ó, eu posso pensar que isso é um prefixo e isso é uma palavra. O prefixo, ó, ele vem afixo a essa palavra, que está afixo, que está junto, entendeu? Então, o prefixo, ele é um afixo. Por quê? Porque ele sempre vem junto a uma palavra. Você nunca vai usar ele isolado ali. Você sempre vai usar ele junto a uma palavra, tá? Pois, se tratando de um afixo, ele também pode ser considerado como um elemento, né, que vem anexado a esta palavra, certo? Este elemento, ele vem anexado à base da palavra. Ou seja, você vai ter uma palavra e vai ter um prefixo. Esse prefixo vai ser anexo, vai ser junto a essa palavra
E essa palavra a gente chama de base, na verdade, né? A gente, segundo a morfologia, a gente chama de radical. Mas para a gente não entrar em novos conceitos, a gente vai chamar de palavra base, certo? Então o prefixo, ele é um afixo porque ele vem junto, ele vem anexo à palavra, certo? Esse afixo, ele se trata de um elemento que vem junto a uma palavra. Vou anotar isso aqui, tá? O afixo, ele é um elemento que vem junto a uma palavra. Palavra. Lembrando que você nunca vai encontrar um prefixo isolado sozinho, né? A gente não estuda o prefixo isolado sozinho na frase. Você sempre estuda os prefixos juntos a uma palavra, tá? Então, o prefixo, ele é chamado de afixo porque ele vem junto a uma palavra, né? E ele é um elemento que, além de vir junto da frase, ele tem uma posição correta. Ele tem um lugar correto de vir. Essa, na verdade, é a principal diferença de um prefixo para um sufixo. Então, assim, se você fosse identificar se isso é um prefixo ou se aquilo é um sufixo, você decifra isso primeiramente pela posição que eles se encontram. O prefixo, ele tem um lugar específico de vir. Então, vamos imaginar, a gente tem uma palavra. Em que posição vem o prefixo em relação à palavra? Os prefixos sempre vêm no início da palavra, sempre vêm na frente da palavra. Já os sufixos vêm depois, né, que é assunto para a nossa próxima aula. Mas só para a gente ter conhecimento. Os prefixos, eles sempre vêm no início da palavra. Já os sufixos vêm depois, tá? Então eu coloco isso aqui, ó, que os prefixos sempre vêm no início da palavra, certo? Então os prefixos, eles sempre vão vir no início da palavra. Gente, quando eu falo sempre, é que é sempre mesmo, tá? Não tem outra hipótese, não tem outra possibilidade dele vir no meio, dele vir no final, dele vir... Não, não existe. Prefixo é no início e ponto e morreu a história, tá? Então fica mais fácil para você identificar os prefixos na nossa língua inglesa, tanto na portuguesa também, pela posição que eles se encontram, né? Então, os prefixos, eles são afixos, não são elementos, são aquele pedacinho de palavra que vem sempre no início de uma palavra, certo? Ok. Agora, eu preciso entender qual é a função de um prefixo, né? Eu preciso entender que, colocar um prefixo numa palavra é simplesmente colocar um prefixo numa palavra? Não. Como eu disse no início da aula, o prefixo ele tem uma função específica quando ele é anexado a uma palavra. Qual função é essa? De mudar o seu significado, tá? Isso é importante. Eu vou anotar no quadro. A função dos prefixos são de alterar o significado da palavra que já existia.
Então, por exemplo, se eu tenho uma palavra que tem um significado, quando eu agrego a ela um prefixo, eu criei uma palavra nova e essa palavra nova tem outro o quê? Significado, tá? Então, a função dos prefixos é mudar o significado da palavra nova, né? Alterar o significado, certo? Vamos anotar isso. Então, aqui, ó, a função dos prefixos, lembrando que eu estou falando de função, tá? É o porquê que é usado, para que serve, ele foi usado de que, com qual objetivo, né? Então a função dos prefixos é mudar o significado da palavra nova. Certo, gente? Só uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e fazer uma certa observação é em relação a essa função. A função do prefixo é o quê? É mudar o significado. Beleza. Da palavra nova. Lembrando que quando você trabalha com prefixo, você está criando uma palavra nova, certo? Você cria uma palavra nova a partir de outra. Essa palavra nova que você criou, ela mudou o significado, tá? Então não é só mudar significado, é você criar uma palavra nova e essa palavra nova tem um sentido alterado. O sentido dela mudou em relação à outra, certo? Então, isso são alguns conceitos que a gente tem que entender em relação aos prefixos, né? O que são prefixos, né? E qual é a função deles na referida palavra, na referida frase, certo? Ok. Agora a gente vai ver um pouquinho de alguns prefixos mais utilizados na nossa língua inglesa, né? Existem os prefixos mais utilizados na língua portuguesa, mas não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas, a título de curiosidade, você pode pegar qualquer exemplo lá de gramática que lá vai ter, tá? Então, assim, em relação à nossa língua inglesa, existem vários prefixos, né? A quantidade de prefixos, ela é numerosa, né? Existem prefixos usados para dar sentido de negação, existem prefixos para dar sentido de afirmação, de conclusão, enfim. Só que eu vou listar aqui alguns dos prefixos que são os mais utilizados na nossa língua, tá? Que são eles. São os prefixos. Deixa eu só trocar de pincel aqui. São os prefixos un, in, il e dias. Tá? Estes são os prefixos mais utilizados na língua inglesa. Certo, gente? Então, geralmente a gente encontra mais palavras com estes prefixos aqui, né? Tá vendo que o prefixo ele não é uma palavra completa, ele é um pedacinho de palavra, né? É aquele toquinho de palavra que você junta com outra, né? Então você tem o on, in, il e this, que são os prefixos mais utilizados na nossa língua inglesa. Ah, Warley, eu posso encontrar uma palavra com outro prefixo que você não listou aqui? Pode, e você vai encontrar.
né? Só que eu listei aqui os mais utilizados, não quer dizer que são só esses. Existem outros, né? Mas esses aqui são os que a gente encontra com maior frequência, certo? Então vamos para um exemplo, né? Que a gente fala, mas quando a gente vê um exemplo, a gente compreende melhor. Então vamos pensar numa palavra aqui, ó. Vou colocar aqui como exemplo. Vamos pensar numa palavra, né, no inglês, né, uma palavra inglesa, que tenha um significado próprio e com a agregação de uns prefixos, altera-se o significado dessa palavra, certo? Então vamos pensar na palavra different. Different em português significa diferente, né? Que não é igual, que se afasta, que é oposta. Se eu fizer a junção de um prefixo a esta palavra, vou mudar o significado? Vamos ver. Então eu vou pegar a palavra different. Ó, peguei a palavra different. Different é uma palavra que significa, né, diferente, oposto, que se afasta em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, este pincel é diferente desse, né? Que não são iguais. Se eu pegar um prefixo e agregar a esta palavra, eu vou mudar o significado? Sim. Então, assim, que palavra eu posso formar a partir de diferente? Indiferente. E como é que seria indiferente em inglês? Indifferent. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho indifferent. Qual é o meu prefixo aqui, gente? O meu prefixo é in. Qual é a posição dele em relação à palavra? Ele sempre vem no início, tá vendo? Aqui é a palavra different, aqui é o prefixo indifferent. O in é um prefixo. Tá vendo que ele vem junto? Então isso é um afixo, né? E é um afixo porque ele sempre vem no início da palavra. Então isso aqui é um prefixo. Essa palavra que eu formei, o sentido dela é diferente dessa? Sim, com certeza. Diferente é aquilo que é, né, que não é semelhante, que é oposto. E indiferente é aquilo que não é oposto, que é semelhante, certo? Então, quando você utiliza prefixos em palavras quaisquer, você está alterando o significado da mesma, certo? Vamos pegar outro exemplo? Vou colocar aqui embaixo. Você pode pegar o exemplo. Cadê? Aqui. Você pode pegar este exemplo. Comfortable. O que significa comfortable? Comfortable. Por exemplo, my desk is very comfortable. Minha cadeira, ela é confortável, né? Então, comfortable significa confortável. Se eu agregar a esta palavra um prefixo qualquer, eu vou alterar o significado? Sim, com certeza. Se eu fizesse isso aqui, ó, uncomfortable. Uncomfortable. My desk is not comfortable. My desk is very, very uncomfortable. Mudou o sentido da palavra? Mudou.
A minha cadeira deixou de ser confortável. Ela agora é o quê? Inconfortável, né? Ela não é mais confortável. Qual é o meu prefixo que eu utilizei aqui? Eu utilizei o on. É prefixo? É. Qual é a posição? Vem antes da palavra. Certo, gente? Então, o que a gente tem que entender aqui é o que é um prefixo, a posição dele, como ele vem na frase, tá? Quais são os prefixos que eu mais utilizo na nossa língua, né? Na língua inglesa. É, e a questão da função realmente que ele exerce, que é de alterar o quê? É alterar o significado. Não esqueçam disso, tá? A função maior dele é de mudar o significado de uma palavra, tá bom? Você tem aí no seu caderno uma tabelinha, né, que eu postei na aula anterior, com alguns dos prefixos usados, né, além desses aqui, com algumas características e exemplos dele, tá? Se você sentir necessidade, você pode estar consultando sempre essa tabelinha para resolver atividade, resolver questões também, certo? Eu espero que tenha ficado tudo entendido. Se você vier a ter uma dúvida, é só tirar a dúvida no horário da nossa aula, lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Façam essa anotação no caderno e até mais.